Às vezes a pessoa só sabe olhar o lixo que está na praça, mas não valoriza quem está ali limpando. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, será que é para mim desistir? Porque foi um baque, né? Eu estive entre a vida e a morte. Porque às vezes nessa coisa do capitalismo, as pessoas sempre me perguntam, você está ganhando muito dinheiro com isso? Aí eu falo, eu ganho valores. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Life Club Podcast. Como vocês sabem, meu nome é Matheus Caldeira, eu sou fundador e host deste podcast. Mas antes de apresentar o meu convidado e começarmos nosso episódio, eu quero dar um recadinho rápido dos nossos patrocinadores e parceiros. A ETEC Brasil é a dona desse maravilhoso estúdio que a gente está agora em 2025. Vocês sabem que em 2024 eu estava fazendo tudo na minha casa, estava saindo umas coisas que não estava tão bonito esteticamente. E a gente foi acolhido pela ETEC Brasil para fazer o podcast aqui, estúdio maravilhoso aqui em Ribeirão Preto. Eles fazem também toda a parte de marketing, parte de agência de marketing para a sua marca. Para vocês saberem mais, chamem eles aqui. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo para vocês e para vocês entrarem em contato com eles e saber mais sobre o serviço da ETEC Brasil também. Também gostaria de agradecer o nosso patrocinador, o Posto 011. Posto 011 é um complexo de quadra de areias. Eles têm 3 quadras maravilhosas, onde você pode fazer aula com personal, pode levar a sua galera com o seu horário para jogar o seu vôlei, futevôlei e beach tênis. Vocês têm 10% de desconto no horário de reserva da quadra. Só chamar eles pelo link da nossa bio. Também o Gaspar Barbearia, é uma barbearia premium aqui de Ribeirão Preto. Vocês têm 20% de desconto no primeiro corte e se vocês assinarem o Clube Gaspar, que é um clube de assinatura, onde você pode cortar seu cabelo, fazer sua barba quantas vezes você quiser no mês no valor fixo, você tem 50% de desconto na segunda mensalidade. E também a Latans Professional é uma empresa de cosméticos, eles têm um site e você tem o cupom LIFEPODCAST10 para adquirir seu produto de cosmético. Seja você homem, seja você mulher, eles têm todas as duas linhas para te atender. Bom, o recado tá dado, agora vamos para o nosso episódio. Hoje o meu convidado é Agenor Filho, ele é professor, jornalista, escritor, autor de diversas obras literárias, incluindo Travessas do São Francisco, O Respirar de uma Vida, Noites de Setembro e Rita Morão. Tornei-me poeta por você. Ele é destaque na literatura, foi homenageado como um dos 5 grandes nomes da literatura de Ribeirão Preto em 2023, é membro-diretor da Casa do Poeta e do escritor e da União dos Escritores Independentes de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo ao Life Club Podcast, Agenor. Eu que agradeço, muito obrigado, Matheus, e estou muito feliz com o convite e parabenizar pela estrutura, pelo podcast. Então, estar aqui hoje, para mim, é uma honra muito grande. Agenor, eu te agradeço já desde já você ter vindo aqui gravar com a gente. O Life Club Podcast está crescendo bastante, então a gente está trazendo pessoas para trazer assuntos que sejam de interesse da nossa audiência e também de pessoas interessantes, com carreiras interessantes. Sim. E a gente entende hoje, por isso que eu te chamei aqui, inclusive, porque a gente está perdendo um pouquinho da mão do pessoal da escritora, dos escritores. Os escritores hoje ainda existem, só que hoje qualquer um pode escrever um livro. Tá faltando bons escritores, como você. E eu queria entender, para você contextualizar o pessoal que está assistindo a gente, quem que é o Agenor, por que você escolheu essa carreira como professor, como escritor, como jornalista, e como que você conseguiu englobar tudo isso e montar o teu podcast, A Voz da Cidade, que já tá para sair aí, que tu me contou aqui nos bastidores, tem o teu programa na rádio, dá um parecer aqui pra gente, um pouquinho da tua história. Foi acontecendo, Matheus, desde criança. Eu me recordo que eu era um amante de biblioteca, né? Então, eu venho de escola pública lá no interior, no norte de Minas, numa cidade chamada Pedras de Maria da Cruz, e extremo norte mesmo, né? E ali eu tinha pouco acesso à literatura, mas o pouco que eu tinha, para mim, tudo aquilo era o meu mundo, né? Então, o que eu fazia? Eu ia para a biblioteca da escola, ajudar a bibliotecária, eu tinha acesso a esses livros e a minha criatividade fazia algumas adaptações nas leituras. Eu me recordo que desde muito pequeno eu fazia as leituras dos contos de fadas e já buscava uma nova versão para o conto, fazendo teatro.
E aí eu juntava a meninada ali da rua, aqueles que eram adeptos à arte, e debaixo de mangueira eu fazia os espetáculos. Eu comecei com o teatro, Matheus, e aí eu comecei para o teatro, fui com o teatro até a minha juventude, ali os meus 20 aos 19 anos, foi quando eu terminei o ensino médio, e a cidade, ela ficou pequena para os meus sonhos. E aí eu idealizava uma cidade grande, onde eu pudesse ter acesso a estudo, poder compartilhar isso. E aí eu busquei, meu sonho era São Paulo, capital, e aí eu vim para a capital fazer televisão. Na época eu lembro que eu cheguei a entrar em escola de TV, na Escola Chateaubriand, em São Paulo. Eu fui marinheiro de primeira viagem, não tive muito apoio, passei por uns perrengues em São Paulo, e essas dificuldades me fizeram voltar, regressar à minha terra. Aí eu já estava um pouco mais cheio de autonomia e envolvi com política na cidade, e aí não deu certo também, que não é minha praia. Eu acabei, por intermédio da minha namorada, que hoje é a atual minha esposa, né? E aí os irmãos dela já tinham vindo para Ribeirão Preto, dado certo aqui em busca de trabalho, eu vim também, por oportunidade deles. Aí eu, minha esposa, nós viemos para cá, até então namorados, e aqui eu descobri esse universo da literatura. Aqui eu descobri a FIL, né, que é a Feira Internacional do Livro, fiquei apaixonado, né? Tem até um texto que fala dessa minha paixão, que eu dei o nome de Céu Aberto, porque para mim era um céu aberto de oportunidades em cada estante de livros que eu passava, em cada apresentação que eu via, de contação de história, esses estantes que eles montam, eu ficava encantado, porque eu não tinha acesso a isso. E aí foi uma luta, trabalhando em supermercado, né? Fiz um pouquinho de cada coisa no supermercado, mas sempre com esse sonho de mergulhar na arte, na literatura, na escrita, e aí sempre com essa idealização. E aí encontrei uma senhora passando pelo meu caixa, o gerente sempre gostava de deixar eu no caixa dos idosos, porque falava que eu tinha um bom papo, e aí uma senhora muito simples passava pelo meu caixa, gostava, conversava e me incentivava. E ela não revelou que era escritora, premiada em Ribeirão Preto, que é a Rita Mourão. Ela, menino, estuda. E aí ela contava a história dela, que ela foi estudar depois da idade, quando ela veio também de Minas, só que ela veio aqui mais da parte sul, de Piuí, perto da Serra da Canastra. E eu já vim lá do final de Minas, né, ali no norte de Minas. E aí, Matheus, eu coloquei isso na cabeça, que eu ia estudar, ia dar fazer o possível para estudar. Então, eu saía à noite, 6 horas da tarde do comércio, e já ia para um curso técnico. Eu fiz 2 cursos técnicos, que foi administração, e depois fui para o rádio, fiz rádio no Senac, e aí achava que tudo isso era pouco para mim. E aí fui fazer a primeira faculdade, foi pedagogia, na área da educação, porque eu sempre tive essa afinidade, né, a escola sempre esteve ligada comigo, desde criança, como eu falei. E aí eu fiz a pedagogia. No meio da pedagogia eu falava, gente, eu acho que eu escolhi o curso errado, porque eu era o único homem no meio de quase 50 mulheres na faculdade, e eu ficava ali meio que isolado, sabe? Mas aí depois elas me acolheram tão bem que aí eu tirei isso de letra e apaixonei pelo curso, né? Hoje eu sou professor na rede estadual de ensino, quando eu falo hoje já há quase 5 anos, só que aí eu tenho essa paixão pela comunicação, que é uma paixão mesmo, desde pequeno eu me recordo eu sendo orador de todas as formaturas que eu passei, desde o pré-escolar até o ensino médio, eu sempre estava ali como orador de turma, sabe aquele líder nato que representava a turma, porque sempre teve essa desenvoltura para falar. E graças a Deus eu passava com ônibus ali perto da UNAERP, e a UNAERP ela tem um nome na cidade, não só na cidade, né, aqui em São Paulo, e eu pegava o ônibus quando eu ia para o Novo Shopping,
E aí passava ali e eu ficava assim, meu Deus, será que é possível estudar nessa faculdade? Porque faculdade pública, devido eu ter falado da questão dos estudos, que eu tive pouco acesso, eu achava impossível. Eu falava, eu não vou conseguir passar na federal com o pouco estudo que eu tive. E aí eu falava, e pagar uma faculdade talvez seja possível pelo meu esforço, a minha dedicação de sempre trabalhar, e houve uma evolução na carreira. Eu fui sendo promovido, sabe? Legal. E aí eu consegui, Matheus, e consegui em 2019 entrar na faculdade, na ERP, não, 2017, desculpa. Em 2017 eu entrei na faculdade, consegui diminuir um pouco a grade das matérias, por conta que eu já tinha a primeira graduação em pedagogia, e aí veio realizar esse sonho. No meio do caminho eu tive que trancar por 2 anos o curso, pela aquela questão que eu te falei da pneumonia grave, e aí eu ficava assim, ai meu Deus, será que é para mim desistir? Porque foi um baque, né? Eu estive entre a vida e a morte com aquela pneumonia. Mas eu consegui voltar e terminei em 2022 o curso. E graças a Deus hoje eu estou atuando tanto na educação e tento conciliar como jornalista, escrevendo os livros e atuando nas academias literárias de Ribeirão Preto, e no rádio eu faço esse trabalho, a voz da cidade, né, trazendo programas, temas de relevância social, que eu possa estar, quando eu falo eu, né, os especialistas que me acompanham, e cidadãos, agregando temas de relevância social para ajudar, contribuir com a sociedade de alguma forma, com temas na área da educação, da cultura, da saúde. E esse é um resumo da minha história até hoje. Genor, tu falou aqui que tu sempre buscava versões novas para contos de fada. Então a gente entende que tu é uma pessoa muito criativa, desde muito nova. Sim. Essa criatividade sua, ela surgiu, e hoje como é que tu usa ela? Porque a gente sabe que para se comunicar, a gente que trabalha com isso, de entrevistas, a gente tem que ser criativo em alguns momentos. Tanto que aqui no meu podcast a gente não faz roteiros. Então eu preciso ser criativo. Para você, como é que você trabalha isso no teu dia a dia? É com livros? É com um estudo direcionado? Como é que você busca te estimular criativamente todos os dias, desde aquela época? Eu mergulho de cabeça em tudo que eu faço. Então, sempre que eu estou fazendo algo, eu busco uma criatividade mesmo naquilo de forma que eu possa fazer melhor, né? Então, eu não me contento somente com o básico. Então, quando eu pego algo para fazer, igual, se eu pego um plano de aula para fazer, se já é um livro pronto, que me traz a aula pronta, que eu trabalho na rede estadual, já tem os livros, né? Eu fico pensando, eu poderia acrescentar algo aqui. E geralmente isso dá certo. Aí eu fico buscando alternativas, ideias, coloco no papel e apresento para a coordenação, né? E isso é para a vida, onde eu estou. Se eu pego algo para fazer, eu fico buscando algo melhor. E aí, na minha visão, né, é lógico que sempre respeitando uma hierarquia. Apresento para os meus superiores, se eles concordam, a gente leva o projeto à prática. E isso foi desde criança, conforme eu falei. Eu pegava um conto e às vezes eu não me conformava só com aquela versão final, eu achava que poderia dar mais vida aos personagens. E aí eu buscava essas ideias com bastante autonomia mesmo. Aí eu já ia buscando os personagens, eu olhava para uma pessoa e falava, essa pode ser tal personagem, essa princesa, essa bruxa. Então eu já tinha essa visão. E aí já trabalhava também, dirigia as pessoas, além de atuar nos contos, nos teatros, né? E aí isso foi um dom, considero como um dom, e eu aprimoro buscando aprimorar mesmo, estudando, usando a criatividade, a reciclagem, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, como que você consegue montar um cenário de um teatro, sendo que é muito caro e tal, e aí de repente aquilo não foi comprado. Eu pego papelão e eu pinto o papelão, monto um cenário,
sabe? Bexiga, eu aprendi a montar arco de bexiga para montar cenários, até roupas eu aprendi a costurar, sabe? Então, eu me entrego mesmo, eu viajo, eu fico idealizando aquilo que eu quero e por fim, dá certo, né? Então, eu acho que é mergulhar de cabeça, com boa vontade, naquilo que a gente faz, sabe? Tem pessoas que pegam algo para fazer e fica no básico, sendo que pode ir além. Eu acho que a minha própria história, o fato de eu estar aqui, porque não é fácil, Matheus, você sair de um extremo norte de Minas. Na época, essa cidade era muito carente, hoje deu uma boa melhorada lá, né? Mas quando eu saí de lá, as oportunidades eram muito escassas. A gente chegava aqui, Matheus, a gente ganhava um susto numa cidade mais desenvolvida, porque de tanto que a situação lá era difícil. E eu consegui superar isso dia a dia, até hoje. É uma luta. Às vezes eu fico vendo nos meus corre-corre, agora mesmo eu vim de Uber, motor Uber, e eu estava fazendo essa reflexão enquanto o moto me trazia. Eu falei, gente, eu faço tanto corre, que são muitos corres que eu faço, sabe? Às vezes eu pego uma moto aqui, já pego um Uber para ir para outro lugar, e aí eu fico... Só que assim, é algo que me faz feliz, sabe? E quando eu percebo que aquilo tá me cansando, desgastando, como eu já tive aquela experiência que eu falei para você nos bastidores do Respirar de uma Vida, que eu não tive esse autocontrole, né, das atividades, porque chega uma hora que cansa mesmo, sabe, Matheus? Eu sou muito intenso. Aí tem hora que eu fico um pouco baqueado, mas hoje eu estou aprendendo a controlar mais esses anseios, porque são muitos anseios. Às vezes eu estou aqui num projeto e eu já estou pensando em outro, né? Tanto nesses envolvimentos que eu faço na cultura, na arte, na educação. Mas é o que me faz feliz, é o que me move, foi o que me trouxe até aqui. E eu imagino que eu vou chegar em lugares que talvez eu nem sonhei ainda, sabe? Porque isso já está acontecendo. Esses lugares envolvem muito rádio, muito podcast, porque tu quis virar um comunicador. A gente viu durante muito tempo professores que... Sabe aqueles professores de aula chata? Que a gente não consegue prestar atenção, fica pegando no celular. Agora as escolas tiraram o celular dos alunos. Uhum. Então, para você, na sua visão, vai ajudar a melhorar essa comunicação, esse tete-a-tete com as pessoas, você como um comunicador profissional? E aí eu até te pergunto, a gente durante algum momento, quando a internet deu esse boom, a gente achou que a rádio ia morrer. Você acredita nisso, que daqui a um tempo essa rádio realmente pode morrer, ou você, comunicador, acredita que não? Pra gente entender se realmente a internet, YouTube, que é onde a gente está assistindo esse podcast, essas plataformas de streaming vão dominar realmente o mundo daqui para frente, ou ainda não, a gente vai conseguir ainda ter aquele rádiozinho que é mais tranquilo, mas um pouco mais antigo? Eu acredito em tudo isso, eu acredito que não vai morrer, mas eu acredito que essas ferramentas, elas são muito úteis. E nós, as pessoas que estão por trás dela, que já têm um entendimento, precisa ser criativos, né? Nós começamos com criatividade, para trazer esse acesso de forma que não morra a arte do ser humano. Eu vou dar um exemplo em sala de aula. A maioria das leituras hoje, elas estão adaptadas na rede estadual, por exemplo, através de uma plataforma de leitura que chama Elefante Letrado. Ela já vem o livrinho pronto no tablet, no notebook, e você lê para o aluno. E aí eu faço essas reflexões direto. Aí quando eu vou ler um livro da plataforma, eu simplesmente não sento lá na mesa com o notebook e leio a leitura. Eu procuro estudar aquela leitura antes e usar da minha criatividade que eu tive quando eu fazia o teatro, quando eu contava uma história. Então, se for preciso imitar um bicho, eu imito. Se for preciso imitar a voz de bruxa, eu imito. E isso, você precisa ver a emoção das crianças. Uns gritam, outros choram de emoção. Então, vai do professor. É que nem eu falei, tem pessoas que vai pegar aquilo que é proposto para você e vai fazer da mesma forma.
Mas tem outros que vai usar da criatividade, vai se vestir de personagem, vai trazer personagem, vai trazer objetos cênicos que vai ajudar a contar essa história. Então, da mesma forma é o rádio. Vai ter uns que vai preferir continuar com o radinho de pilha, mas vai ter outros que vai querer ouvir de qualquer lugar onde estiver, né? Então, vai ter outros que vai ouvir pela TV, no caso de um YouTube, né? A gente pode, né, aparelhar o aparelho à TV e ouvir pela TV, ou se estiver em qualquer lugar, numa fazenda que pega internet, você coloca ali e ouve a rádio web, por exemplo. Né? Mas tem pessoas que se apegam só àquela ferramenta inicial. Então, fica a critério. Esses que gostam, a única coisa que eu percebo é que quem fica muito preso preso a algo que não quer evoluir, ele deixa de avançar em alguns sentidos. Né? Então, eu falo por mim, às vezes em sala de aula eu apanho com essas questões tecnológicas, de poder espelhar, colocar uma leitura na TV para os alunos, trazer essas inovações. Se eu ficar preso àquela velha, tradicional forma de ensino, que era só escrever no quadro, eu fico para trás, porque essa meninada, desde os anos 90, com a vinda da internet, eles já nasceram com isso. Então, é tipo eu querer ir contra. Então, eu tenho que trazer eles, trazer a tecnologia ao meu favor, né? Inovando, né? Fazendo uma conciliação da inovação da tecnologia com a arte de educar, né? Sem perder o sentido, né? Então, eu posso sim, fazer essa conciliação. Eu acho isso muito fantástico, sem excluir, sem ser contra. Igual os professores tradicionais falam, eu não vou usar tecnologia porque o tradicional é melhor. Aí eu falo assim, eu consigo conciliar. Eu consigo estar dentro da tecnologia, conforme eu te falei. Pegar um livro que está dentro de um notebook e fazer uma leitura criativa, sem me prender muito só à tecnologia. Né? Então, vai de professor para professor, sinto uma resistência em alguns, né? Principalmente naqueles mais velhos, de carreira, mas é preciso inovar. E eu acho fantástico quando eu vejo alguém que não nasceu nesse meio tecnológico se esforçando. Né? Lá em casa eu tenho exemplo da minha esposa, né? Ela já está há um tempo no estado, há mais de 15 anos como professora, e ela não é dessa geração tecnológica. Mas eu vejo tanto esforço que ela faz para poder dar as aulas dela, sem ficar questionando, criticando a tecnologia, e eu acho fantástico. Aí ela fala, não, me ajuda aqui, pede ajuda à minha filha. E é isso, né? O esforço, a dedicação de cada um. Quando a gente fala de comunicação hoje, também vou aliar essa leitura, a gente está falando muito de leitura aqui, eu acho fundamental para a gente aumentar nosso repertório, a gente ter mais arsenal de ferramentas. Quando a gente lê cada livro, a gente sempre extrai um aprendizado. A gente está num mundo, a gente está falando aqui de muita de tecnologia, e hoje em dia, Janor, tem até tipo site com notícias que colocam lá no comecinho o tempo de leitura. Coloca um tempo de leitura. Não, é isso e mesmo. Aí, assim, coloca só pra gente ver se a gente vai querer ler realmente a notícia inteira. Você acha que isso é saudável ou não? Não é. Porque, assim... Os testes também. Na minha cabeça não faz sentido, tá? Você colocar um tempo ali numa notícia. Porque vamos pensar assim, leva 10 minutos, a pessoa já nem vai querer ler. Porque hoje a gente tá num momento que a gente quer prazer imediato, a gente quer as coisas muito rápido, então, vou perder 10 minutos do meu dia pra ler isso daqui que às vezes nem faz sentido. Você foi muito longe em 10 minutos. Esses dias eu participei de um teste de leitura com as crianças, de 2º ano, Matheus, que ainda está no processo de alfabetização. E o texto era Raposa e a Formiga, e a cobrança era que lessem em pelo menos 1 minuto. Aí eu fiquei com dó das crianças, porque teve um que chegou tão desesperado, que quando ele pegou o texto, que a moça explicou para ele, eu estava junto. Ela, você vai ler em 1 minuto esse texto. Quer dar uma lida primeiro, para você ter intimidade com o texto? Ele, eu já li, porque eu trabalhei bastante o texto em sala de aula.
Aí ele pegou o texto e parecia que a voz dele, sabe quando coloca no rápido no celular? Foi daquele jeito, mas ele conseguiu. Ele lê em 45 segundos. E ele, bem rápido, parecia um robozinho no automático, rápido. Eu falei, que dó, cara, que não fugiu da essência da criança. Qual reflexão que a criança tira? Eles cobram a questão da fluência leitora, da pessoa ler fluente, sem soletrar, mas você pode ler um texto fluente, respeitando as pausas, pontuação, né, sem precisar correr, para ficar uma leitura prazerosa, que nem a gente lê em sala de aula. Só que quando vai para esses testes das plataformas digitais, que eu te falei que está dentro da rede, eles colocam esse tempo. Foi até bom você ter lembrado. Isso é uma judiação com as crianças. Porque a criança precisa ler fluente, sim, mas ler uma fluência, uma leitura gostosa, prazerosa. Entender também para entender o que está lendo e viver a história. Você acha que ler num tempo rápido, que nem esse exemplo que eu dei, a criança vai trazer alguma reflexão da leitura? Não vai, e aí vai ficar muito raso, porque a gente tá assim, né? Aí tá no extremo, ou ninguém lê nada, ou ninguém lê um monte de coisa. Só que o quanto que foi palpável de conhecimento essa leitura? Eu falo muito, esse dia atrás eu dei uma palestra lá em Alphaville, que foi o seguinte, eu falei, gente, vocês querem ler, só que vocês querem ler só para falar para os outros que você leu. Você tem que ler para você entender e aplicar na sua vida. Isso. O conhecimento de livros é para isso. Uhum. Eu comecei a entender isso durante um tempo e eu não lia nada, tá, Genor? Até uns 2 anos atrás. Hoje eu passei do 20º livro, então... Só que são 20 livros que eu tô aplicando tudo isso. Aí tem gente que fala assim... Ouviu falar um rapaz lá que leu 80 livros. Aí eu perguntei o que você extraiu de cada livro. De todos esses livros, extraiu muita coisa? Aí ele falou, tem livro que eu nem lembro. Não fez sentido. Não fez sentido. Então, se a gente não tá com uma direção... A gente acaba dando tiro no escuro, né? Quando eu escrevo, eu faço todas essas reflexões. Eu fico me questionando. Eu falo, quando a pessoa lê meu livro, ela vai... Qual reflexão que ela vai tirar desse livro? Qual importância, sabe? Mesmo naqueles que são bem particulares, histórias, que nem eu falei, de homenagem ao meu povo. É contar uma história de forma que eu vou estar respeitando a história de quem eu conto e ser prazeroso para quem vai ler, que não conhece aquela história, né? Então, que nem eu te falei do Respirar de uma Vida. Quando eu escrevi ele, eu passei pela pneumonia em 2018, antes da pandemia. E aí, quando lá para 2019, 2020, nós estávamos naquele pico da pandemia. Era luto para todo lado, sofrimento para todo lado. E aí eu falei, gente, as pessoas precisam tirar uma reflexão disso, do que nós estamos passando. E eu comecei a escrever, Mateus, nesse sentido, porque em 2018, quando eu passei por aquela luta lá da pneumonia grave, a gente vive um vale, cara, um deserto. E quando a gente passa por esses desertos, se a gente não está alinhado a uma fé que te move, sabe? Se você não tem Deus, não desenvolve sua espiritualidade, independente de crença, você cai. Então eu fiquei imaginando tudo isso. Eu falei, quantas pessoas devem não estar entrando em um abismo agora, de depressão, de querer desistir da vida. E aí eu comecei a colocar isso, e esse livro, dos 4 que eu tenho, eu acho ele um dos mais importantes. Primeiro porque eu agradeço a Deus por esse privilégio da vida, né? Porque eu estava num momento muito delicado. E segundo, porque eu pude, através dele, passar uma mensagem de esperança para as pessoas que estavam passando por aquele deserto da pandemia. Então, é isso. As pessoas, os escritores principalmente, nós que usamos a comunicação, a gente tem que pensar o que fala, o que escreve, porque você pode impactar vidas. Então, de repente, quando eu fico vendo conteúdos banais, pessoas que fazem coisas sem sentido, eu fico, meu Deus, será que ele não pensa de quem está do outro lado? Que sentido isso vai fazer? Né? Igual, e a gente tem que usar dessas ferramentas para agregar
agregar na sociedade com algo melhor, de forma que alguém que possa estar ouvindo possa tentar ser melhor ou contribuir com a sociedade de alguma maneira. Eu sei que cada um tem uma linha, cada pessoa que usa da sua comunicação, mas tentar melhorar, até mesmo no esporte. Às vezes as pessoas pensam que esporte é só diversão, né? Igual na faculdade eles falavam assim, Genô, meu forte é esporte, a gente não gosta de falar sério que nem você gosta. Eu falei, gente, mas através do esporte vocês podem falar sério. Você não vê tanta coisa que anda acontecendo nos estádios, tanta violência. Então, se as pessoas, os comunicadores soubessem usar essa ferramenta para poder ajudar o ser humano, a sociedade, o mundo seria melhor. Com certeza. Quando a gente fala de comunicação, cara, tu pegou todos os meios possíveis de comunicação. Mais um pouquinho de água. Tu pegou rádio, tu pegou livro e tu pegou agora a parte do digital indo para podcast. Então, realmente, eu até anotei isso aqui, porque tu falou que tu tem paixão pela comunicação. Da onde surgiu isso daqui? Foi do teatro que tu também falou? Por que tu quis abocanhar esse leque de opções? Porque, querendo, normalmente a pessoa escolhe um caminho. Ou é só escrever um livro, ou é só montar um podcast, ou é só fazer um programa na rádio. Tu quis tudo isso. Por quê? O que você sentiu dentro de você para você entrar em cada um? Muita gente me questiona isso. Aí eu falo, gente, é porque tá dentro de mim, né? Eu lembro, eu falei para você, Matheus, quando eu era criança, que eu pegava esses trabalhos, a minha ideia era passar para o público, né? Eu não consigo ter um conhecimento e internalizar ele só para mim. Então fica borbulhando na minha cabeça, querer passar. A comunicação, ela veio depois, essa questão do rádio, da TV, mas eu sempre tive isso comigo desde criança, quando eu preparava os teatros e queria que tenha uma plateia para assistir, né? Não faz sentido, né, Matheus? Então, quando pode parecer prepotência a questão da fala, de querer representar, mas era algo nato em mim. Eu lembro que quando fazia as escolhas de quem ia falar, igual eu falei, representar o orador da turma, eu não me oferecia. Eu ficava quieto. Mas a própria turma falava, gente, tem que ser o Agenor, porque ele fala com precisão, ele sempre fala bem. Eu falava, gente, tem certeza? Não tem alguém que quer falar comigo? Né? Porque eu ficava com essas preocupações de parecer que eu queria me aparecer, coisa e tal. Mas eu fui percebendo que isso era algo que estava em mim. E a única coisa que eu peço a Deus e que eu falo sempre comigo mesmo, essa questão de controlar o ego. Porque nós que trabalhamos com comunicação, às vezes a gente acha que a gente é o bambambam, né, e tal, porque tem essa facilidade da voz, muitos têm uma voz muito bonita, né, alguns comunicadores, eu convivo com alguns, e eu percebo como é essa questão do superego, na verdade, porque o ego todo mundo tem que ter, né, para essa questão de sentir bem, melhor, mas tem comunicadores, artistas, coisa e tal, que não tem controle. Até mesmo ser humano, a gente vê tanto ser humano que não tem autocontrole das qualidades que tem. Exato. E aí o que eu peço é assim, Matheus, para mim usar essa ferramenta, esse dom que Deus me deu, para mim contribuir com alguma forma. E sem colocar interesses. Porque às vezes a pessoa, eu ouço muito essa pergunta também, é porque você quer ser vereador? É porque você um dia quer ser prefeito? Lá, principalmente na minha cidadezinha. Você viu, eu estou longe de lá há quase 20 anos já. Nossa. E aí eu ouço essas perguntas lá, Genô, você faz tudo isso em homenagem à nossa terra, porque um dia você pensa em voltar e ser alguma coisa? Eu falo, não, é porque eu tenho amor pela minha terra. Aqui em Ribeirão a mesma coisa. Um dia um comunicador falou bem assim, fez uma pergunta para mim. Você acha que você não foi um pouquinho audacioso em colocar a voz da cidade? Você acha que sua voz é a voz da cidade mesmo? Aí eu falei bem assim, quem disse que... Eu respondi para ele, quem disse que é a minha voz? Porque você foi lá, Matheus. Sim.
quando eu te dou oportunidade para você falar de um tema que é de interesse social, de interesse para uma sociedade, é a minha voz ou é o seu tema, é o conteúdo que você está levando? É sempre o conteúdo. Aqui também a gente coloca assim, não é muito a pessoa, é muito o conteúdo. Porque a gente fala assim, mas tal pessoa não tem tantos seguidores nas redes sociais. Uhum. Gente, eu tô, de verdade, desculpa a palavra, mas eu tô cagando pra seguidor de vocês. Pra seguir número de seguidores, eu quero conteúdo. Por isso que a gente trouxe você, por isso que a gente trouxe os outros Isso. 45 pessoas que Isso. passaram por aqui. 46 pessoas que já passaram por aqui. A gente sabe que precisa de um conteúdo. E é isso que eu quero entregar para as pessoas. Eu quero entregar visão. E faz mais sentido com a, Faz- com a faz- nossa profissão, né? Exatamente. Quando faz eu muito mais sentei sentido. com o coordenador da UNAERP, porque surgiu lá esse programa, A Voz da Cidade. Aí ele falou assim, Agenor, você é um radialista nato, cara. Você tem que usar mais sua comunicação. Isso no primeiro ano de faculdade. Ele, porque você fala com desembaraço, questões assim, já vamos pensar num programa. Que eu já fui lá com curso de radialista pelo Senac, quando eu cheguei na universidade. E aí eu falei, sim, ele, de que você gosta? Eu falei, eu gosto de questões culturais, sociais, gosto de estar sempre mergulhado nesse meio. E ele, vamos pensar. E aí eu falei assim, puxa, por que não trazer pessoas, representantes de uma sociedade, especialistas, até mesmo quantos cidadãos que fazem coisas maravilhosas para contribuir com a sociedade, né, Matheus? Principalmente nessas ONGs, que é um dos públicos que eu entrevisto, pessoas que cuidam de uma praça, né, que faz trabalho, às vezes a pessoa só sabe olhar o lixo que está na praça, mas não valoriza quem está ali limpando, quem está cuidando, uma ONG que contribui de alguma forma amenizando os problemas de uma cidade. Tudo isso contribui. E aí eu coloquei essa ideia para ele falou, fechado, Agenor, só busca o nome. E aí eu falei, eu pensei em dar voz a essas pessoas. Aí ele, procura um nome que tenha voz no meio. Aí eu falei, como estava dentro da cidade, né? Inicialmente a gente sempre pensa onde a gente está, né? Uhum. E aí, voz de Ribeirão, voz não sei o quê. Aí eu falei, voz da cidade, para não ficar uma coisa só Ribeirão. Uhum. Porque quem estiver ouvindo de qualquer cidade, esse conteúdo vai servir para a pessoa incentivo, né? Às vezes, se fica Ribeirão Preto, fica muito fechado. Uhum. E aí eu coloquei a voz da cidade, porque eu já tinha essa ideia que um dia ele pudesse alcançar outros públicos, outras cidades, e é o que tem acontecendo. Eu, às vezes, tenho pessoas seguindo lá de Minas e falam, Agenor, esse especialista que você trouxe, que faz tal atividade, serviu de exemplo para nós aqui. Que legal. E aí eu fico muito feliz. Esses dias eu recebi no Instagram, cara, eu arrepiei, quase chorei. Eu estava lá de boa no Instagram e veio uma mensagem para mim. E aí uma adolescente, ela falou assim, Agenor, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela, eu sou sua conterrânea aqui da cidade de Pedras de Maria da Cruz, Norte de Minas. Eu falei, beleza, tudo, que bom, prazer e tal. Ela, Agenor, você sabia que você é o patrono da nossa sala do 7º ano? Caraca. Aí eu, patrono? E eu ganhei um susto. Ela, Agenor, esse ano nós estamos destacando escritores para ser patrono da sala. E aí a gente pensou, não, tem que dar valor para quem é da terra, escritor da terra. E aí a gente pensou em você, e aí eles fizeram, eles mesmos, um cartaz bem bonito, a escola lá de São Pedro das Tabocas, é uma comunidade que pertence ao município de Pedras de Maria da Cruz. Uhum. E aí eles colocaram minha foto e colocaram o 7º ano A e embaixo o patrono Agenor Filho. Que legal. E aí eu falei, puxa vida, isso que o dinheiro não paga. Porque às vezes nessa coisa do capitalismo, as pessoas sempre me perguntam, Agenor, você está ganhando muito dinheiro com isso? Aí eu falo, eu ganho valores. Está agregando muito valor. Porque, Matheus, cada especialista que eu levo, eu converso com ele antes. Eu faço um roteiro para mim saber o que eu vou falar com ele. E aí, quando eu estudo sobre o tema, sobre ele,
aquilo já agrega valores, porque muitas das vezes não está dentro da minha área, né? Empreendedorismo, por exemplo, não está dentro da minha área. Mas quando eu estudo o empreendedorismo, numa visão de contribuir com a sociedade, é um aprendizado gigante, assim. Então, eu tenho aprendido muito. É igual eu falei dessa menina, né? Patrono de uma sala. Pode, mas pode não ter valor que agrega dinheiro. Mas isso, para minha questão pessoal, e que eu sempre idealizei isso para mim é gigantesco. É gostoso, né? Teve um desfile lá, porque eles ainda têm aquele hábito de fazer desfile cívico 7 de setembro. Uhum. Aí uma outra escola, onde eu estudei meus anos iniciais, até a antiga 4ª série, Escola Estadual Dona Sila, essa já é dentro da cidade, de Pedra de Maria da Cruz. Eles me ligaram falando que eu ia ser homenageado no desfile pela escola, por eu ter estudado lá até a 4ª série, e que eles iam levar de um dos pilotões uma homenagem a eu e alguns escritores locais. Eu achei fantástico isso. Que legal. Porque eu penso assim, Matheus, se você é uma pessoa que contribui de alguma maneira para a sociedade, você tem que ser homenageado em vida. Isso te traz muita alegria. Aí não, o Brasil tem uma mania de homenagear a pessoa em morte. Aí a pessoa morreu, aí faz vídeo bonito, faz placas. E aí vai lá e posta a vida ao sopro. Você entendeu? E aí esquece daquela pessoa que tá ali lutando dia a dia, se esforçando. Então, assim, isso me deixa muito feliz. Eu sei que são gestos simples e às vezes eu fico falando, ai meu Deus, e agora? De que forma que eu vou contribuir? Mas aí eu volto à reflexão que eu já venho contribuindo. Aí eu faço arrecadação de livros. Essa semana mesmo eu mandei um pacotão de livros para essa escola da comunidade São Pedro, né? E aí eu vou contribuindo de outras formas para retribuir, né? A palavra é retribuir. É muito gostoso. Tu falou ali quando a gente é chamado... Tu falou pra ser o patrono de uma turma de 7º ano, tem gente que não gosta ou fala, só isso. Realmente não tem valor. Você quer me deixar feliz, cara, de verdade, quando eu sou chamado pra podcast também, porque eu entrevisto, mas eu também sou entrevistado. Sim, eu te entrevistei lá no meu programa. Exato, eu fui num podcast semana passada, lá em São Paulo, o pessoal me chamou lá em Alphaville, dei uma palestra também. Quando a gente convite pra palestra, não é só retorno financeiro, óbvio que tem um retorno também, mas não é só pra isso, é pra pessoa dar voz. Cara, de verdade, eu recebi no meu direct do Instagram tanto feedback falando assim, cara, eu precisava ouvir o que você falou. Tu tá mudando minha vida só com as palavras que eu falei em 20 minutos. Isso. Cara, isso não tem preço. Você vê pessoas que falaram assim, cara, eu fiquei arrepiado com o que você falou. Olha que bacana. A pessoa falar isso pra você, cara, tu tem que ter falado uma coisa muito forte pra pessoa. Isso. Às vezes é só você falar uma coisinha que a pessoa, assim, fica impactada. E isso que eu acho que é o dom do comunicador também. É impactar de alguma forma essa pessoa. Sim. Eu acho sensacional, cara, sensacional. É verdade. Quando a gente... Inclusive, depois eu vou ver a agenda, te convidar pro lançamento do podcast. Olha, que legal. Porque lá eu tô fazendo agenda ainda, como é tudo novo, né? Porque até então eu tô só no rádio, né? Inclusive você foi no rádio, você não foi no podcast. Exatamente. Aí depois eu vou ver a agenda e fazer o convite para você participar do podcast. Com certeza eu vou, cara, de verdade, porque a gente fizeria quebrar a cabeça com o tema, tá? Porque o meu tema ele é difícil de ser falado, vocês sabem disso. Pô, alta performance é difícil de você falar. Porque muitas das coisas que a gente fala é coisas que as pessoas não querem ouvir. Sim. Eu falei muita coisa que a galera não quer ouvir. Sim. O pessoal fala pra mim, cara, você fala umas coisas muito pesadas. Eu falo, tem que falar. Mas de uma forma leve, de né? De uma forma leve, mas tem que falar. Sim. Porque muitas das coisas do óbvio precisa ser dito. E a gente, como comunicador, a gente precisa transmitir uma mensagem. E eu gosto de transmitir essa mensagem para as pessoas eu brinco, né? Que a vida não é um morango. E realmente ela não é. A vida pode ser leve, mas ela também tem aquelas porradas que você tem que tomar para você se desenvolver. Não é fácil. Não é fácil. Genor, tem 4 livros escritos. Cara, esses 4 livros, de onde veio essa inspiração? Por que você escreveu tudo isso? Tu quis guardar? Porque a gente sabe que escrever um livro não é fácil. Eu acho que o maior, para você colocar um conhecimento num livro e ter uma história dentro dele, de começo, meio e fim, ele é muito difícil. Como é que tu conseguiu tudo isso? Os 4 vieram da minha vivência com a história, 2 com a história da minha cidade,
né? Então, essa questão de resgatar a cultura, o regionalismo, a história de onde eu vim, né? Essa questão da valorização do povo. Um foi em homenagem à Rita Mourão, né? Que eu falei para você que a Rita Mourão foi um grande incentivo para mim, até mesmo antes de eu saber que ela era uma grande escritora aqui regional, em Ribeirão Preto, e ganhou alguns prêmios até nacionais. Então, depois que eu tive esse contato com ela, esse incentivo, eu pedi para ela a autorização para escrever sobre ela. Ela é tão querida que depois que eu lancei a ideia, vários escritores de Ribeirão Preto, dessas academias, grupos literários que eu participo, quiseram deixar uma mensagem. Então, eu já estava com o livro na metade escrito, mas depois acabou virando uma antologia. E aí eu aceitei sim, falei, não, sim, lógico, ia agregar, porque são escritores aqui que já têm uma experiência muito boa em Ribeirão Preto, e aí eles me passaram o texto, e aí eu acrescentei com a história que eu já vinha escrevendo sobre ela. Rita Mourão, Tornei-me Poeta por Você, que foi esse último que eu escrevi, né, foi uma homenagem linda, assim. Os outros dois, em homenagem à minha terra, travessias, porque travessias foram 50 anos de história, com o único meio de travessia da minha cidade, onde passa o Rio São Francisco, sentido ali Bahia, era através de balsa. E antes mesmo dessas balsas existirem, o único meio era de canoa, de barco mesmo. Então, eles atravessavam. Quando veio essa travessia, a balsa de motor mesmo, isso foi uma inovação para aquele povo. E foram 50 anos de história. E ali era fantástico, porque virou um porto turístico, porque ajudava aquele povo a fazer as barraquinhas em volta ali do porto de embarcação dessa balsa, para o povo da nossa terra. Então, ali era vendido o peixe frito, o milho cozido, o milho verde cozido, pão de queijo, essas coisas, essas delícias que tem em Minas. E ali, como é cidade ribeirinha, né? E aí, quando os ônibus desciam, os carros que tinham que parar ali na nossa terra para fazer a travessia. E aí o povo da cidade começou, não só o pessoal das barraquinhas, começou a catar os frutos nas fazendas que tinha umbu, a pinha, que é aquele fruto do conde. E aí os nossos pais começaram a catar esses frutos para nós, a meninada da época. Quando eu falo da época, não é só da minha época, desses 50 anos atrás. Foi, né? E aí eles começavam a vender, e isso foi um meio de renda para esse povo. Né? A gente ia com aquelas bacias na cabeça, com aquelas caixas de isopor cheia de gelinho, sabe? Para vender para essas pessoas que embarcavam. E eu fui um desses meninos, eu vivenciei essa história até ali minha fase de pré-adolescência. Mas era algo, Matheus, que às vezes me impedia de estudar. E eu não... Tipo assim, eu sei que as pessoas hoje guardam isso na memória com muita alegria, porque foi uma geração que não se perdeu. Eles trabalhavam nessas balsas e à noite ainda tinha tempo para brincar, divertir ali, e você não via muita... igual hoje tem muitos adolescentes e jovens perdidos em droga. Então eles guardam isso como uma nostalgia, memórias boas. Só que eu, na época, como eu te falei dessas idealizações de sonho, eu me frustrava, porque às vezes me impedia de estudar. Eu saía ali com aquela bacia enorme de umbu, que era umbu é um fruto que tem lá na região norte e nordeste, e minha mãe fazia minha mãe que eu falo, as mulheres da época, fazia o saquinho de 1 quilo, e a gente levava vários sacos numa bacia. Eu, menino, criança, nós, né? E aí eu falava, gente, não é isso que eu quero. Porque eu falava, eu quero estudar, eu quero, sabe? Então, só que depois eu tive essa reflexão, que foi algo bom, porque era um meio de renda para a cidade num momento difícil que a cidade passava, né? E que nem eu te falei, é uma época de uma geração
que mais trabalhava para ajudar os pais do que se perdiam na vida. Então, quando eu escrevi essa história, foi fantástico, porque eu tive relatos desse povo dessa forma que eu estou te falando. E hoje, pessoas, Mateus, igual tem um que me deu o relato, o Oswaldo Barbosa, que é proprietário de uma rede de farmácia, tem uma lotérica também, cara que sucedeu na vida. E outros exemplos, né? Meus irmãos que saíram cedo e hoje estão bem em outro lugar, no estado de Goiás. Tem várias pessoas lá que eu conversei e tá com uma história linda através desse trabalho. Pessoas que souberam aproveitar a vida de uma maneira honrosa, trabalhando. E aí eu entrevistei esses... É tipo um livro documental, sabe? Uhum. E eu entrevistei, dei o nome de Travessias do São Francisco por conta dessas balsas passar pelo Rio São Francisco. E aí eu conto a história desse povo. Hoje já tem alguns que estão até idosos, que um dia trabalhou nessas balsas. Porque nos anos 90, Mateus, o governo do estado de Minas Gerais construiu a ponte sobre o Rio São Francisco, na nossa cidade. Na época, teve gente que passou a ter necessidade, porque era o único meio que eles tinham de sobrevivência. Aí eu recordo que muitos tiveram que sair ainda menores de idade para trabalhar fora. Alguns deixaram de estudar, saíram naquele famoso pau a pique. Já viu o caminhão de pau a pique? Já viu falar? Que as pessoas saem pau de arara? Pau de arara. Eles saíam naqueles caminhões de pau de arara para ir para as fazendas. E dava dó, porque eram meninos, Mateus. Meu irmão meio foi um desses, o meu irmão mais velho. As minhas irmãs saíram tudo adolescentes para trabalhar em casa de família aqui na cidade grande, nas cidades grandes. Eu ainda persisti, depois que tudo isso acabou, porque eu falava para minha mãe, porque na minha época já tinha os estudos, e esse aí mesmo, esse que está passando, tá vendo? É desse jeito. Era desse jeito. Aí saía aquele monte de gente da minha terra para trabalhar nas fazendas. E aí, é bem emocionante, né? E aí eu não fui porque já havia os estudos na minha época, eu já tive a oportunidade de estudar na rede estadual lá, e eu falava, mãe, eu quero estudar, eu saio só quando eu terminar meu ensino médio, porque eu tinha esses sonhos, e foi o que eu fiz. Então, Travessias foi o primeiro, ele traz esses relatos, essa história dessa época de travessia, em homenagem a esse povo ali de Pedra de Maria da Cruz. Ainda existe alguma cidadezinha ali no norte de Minas que tem as balsas. Itacarambi, São Francisco, acho que Manga também, que é uma cidade que chama Manga. Ainda existe essa travessia, mas na nossa cidade terminou nos anos 90. Aí, Travessias, esse livro aqui, ó. Certo. E aí, esses livros onde que a gente consegue procurar na internet, comprar na internet? Eles foram feitos, Mateus, tudo de forma independente. Eu busquei uma editora em Ribeirão Preto, tem um que eu fiz até em São Paulo, porque o preço estava mais em conta. E aí eu faço de forma independente. Quando não está dentro o orçamento que a gráfica, a editora passa para mim, eu busco apoio, patrocínio, e aí depois eu revendo. Eu faço uma revenda deles, de forma independente. As pessoas geralmente me procuram, mandam mensagem pelas redes sociais, né, pelo Instagram, Facebook, por e-mail, e eu mando pelos correios. Essa semana mesmo eu mandei alguns para fora. Ou as pessoas no dia a dia mesmo, falam, não, eu quero o seu livro. Aí quanto é? E aí eu vendo. Na época eu vendia a R$30 esse Travessias e agora eu abaixei o preço, eu estou vendendo a 25 para acabar o que tem. Olha mas aí. Ele já é uma segunda edição. Legal. Os 500 livros que eu fiz para o lançamento vendeu rápido. E aí eu tive que fazer uma segunda edição dele, recentemente. Legal. Aí eu fiz mais alguns. Já falei da Rita Mourão, que é esse aqui. Essa capa foi feita pela Anice Forte. A Rita falava que ela também vislumbrava o futuro lá em Piuí, na Casa da Fazenda, por uma janela. E aí ela falava que ficava vislumbrando o dia que ela pudesse sair para ter um futuro melhor. Aí ela veio para São Paulo, mas primeiro aí ela já veio com filhos, casada, ela foi educar os filhos, estudar os filhos. Ela tem filhos, assim, bem estudados, netos, médicos. E depois, aos 56 anos, que ela foi estudar. E aí ela conseguiu estudar, ser professora aqui do Colégio Metodista.
e escritora renomada, ganhou vários prêmios, principalmente na trova. Ela é muito forte na trova, sabe? E ela é um incentivo para mim na literatura. Eu costumo falar que ela é minha mãezinha. Ela está com 91 anos e eu falo assim que ela é minha mãezinha da literatura e ela me adotou mesmo. Uau. Todos os eventos que tem em homenagem a ela, agora recentemente o Boulevard, como chama? O clube, aquele clube... Ai, Deus, que sim. Aqui do Jardim Paulista, clube... Nossa, me falhou o nome. Nossa, Rotary. Isso. O Rotary Clube aqui do Jardim Paulista fez uma linda homenagem para ela no mês da mulher, e eles me convidaram, me senti bem lisonjeado. É aquela questão que eu te falei, que a literatura, a comunicação me leva em lugares que quando eu ficava ali vendendo as coisas, os frutos na cabeça, eu nem sonhava, eu só falava de vinho, né? E hoje eu estou em lugares, tipo esse hoje, que eu fico assim, puxa, né? Olha onde eu estou. Que legal. E aí eu nem sei o que tem por vir, mas eu imagino que são coisas boas. Com certeza. Né? Com certeza. Esse aqui, ó, o Noites de Setembro, é uma homenagem também à minha terra. Noites de Setembro, Matheus, porque essa festa... Ela chama Festa de Setembro. É uma festa da padroeira em homenagem à Imaculada Conceição, que é comemorada em 8 de dezembro, a padroeira. 8 de dezembro era uma época de muita chuva, dezembro, né? E mesmo assim eles faziam, o padre saía de outra cidade, na época que nem existia a balsa, ele ia de canoa, Matheus. Ele ia de canoa e ali ele ia celebrar os casamentos e batizados. Como era só uma vez ao ano, devido a essas dificuldades, o pessoal ali da igreja, de Pedras Maria da Cruz, da igreja católica, fazia barraquinhas, bandeirolas. Na época, os músicos eram através de sanfona, tamborim, e eles faziam batuque ali para receber esse padre, para comemorar esses batizados, casamento. Com a chegada da balsa, esse evento ficou grande, ficou muito grande, vinha romeiros de várias cidades vizinhas para prestigiar essa festa que acontecia da Imaculada Conceição ali, em comemoração. Uhum. O público aumentou muito, a chuva atrapalhava, e aí eles resolveram mudar para uma época de estiagem, e aí o setembro foi escolhido, o mês de setembro. E aí ela é conhecida, essa festa, como Festa de Setembro. Então, ela existe há mais de 100 anos. Nós, através do tombamento lá da festa, nos livros da Igreja Católica, nós não conseguimos descobrir. Mas, pelos alguns batizados que tinham documentos que tinham mais de 100 anos, Matheus, lá no tombamento. E eu achei fantástico isso, porque o jornalista, ele gosta de boas histórias. E aí vai eu lá fazer mais esse documentário, essa escrita, né? Virou documentário, virou concurso literário. Quando eu falo eu fiz uma parceria com a Secretaria de Educação e Cultura da cidade e nós conseguimos levar essa história, esse tema para dentro da sala de aula. E nós escolhemos 9 alunos, os melhores textos, para estar nesse livro. Então, imagine essas crianças e adolescentes que foram os melhores, assim, né? Que escreveram melhor. Aí, no dia, ficou eu e eles numa mesa bem grande autografando os livros. E foi, assim, sensacional, porque eu pensei assim, falei com as diretoras das escolas, vamos valorizar essa meninada, incentivar a escrita, a leitura. E aí, eu mandei fazer certificado, consegui troféu, dinheiro, Matheus. Eu consegui patrocinadores para dar até dinheiro para os primeiros, segundo, terceiro lugar. E aí, isso para uma cidade que é mais simples, assim, em termos de condição, é muita coisa. Então, nós conseguimos dinheiro, conseguimos troféus, e aí foi lindo, uma festa linda, teve apresentações culturais esse dia, né? Então, foi um lançamento bem marcante. Os músicos da cidade cantaram no dia. Nós fizemos um documentário, 2, um valorizando os músicos, e aí nós ficamos, mas qual música vai cantar? E aí ficou naquele dilema. Aí tinha um músico lá que tinha feito uma música em homenagem à cidade, inicialmente nós conversamos com ele, mas depois envolveu questão de dinheiro, ele queria cobrar, e a gente, não, um valor alto, sendo que a nossa ideia não era agregar valor, porque, como eu te falei, eu não ganho para fazer isso, eu faço
por amor. Então eu achei injusto ele me cobrar um valor altíssimo por uma música que ele fez em homenagem à nossa cidade. E aí eu falei, puxa, a gente não tem dinheiro, a gente faz tudo à base de apoio. E aí um dia, deitado na cama, veio o hino da cidade. Porque o hino era pouco cantado lá nas escolas, e lindo, a letra falando do lugar. E aí eu fui ouvir o hino, eu falei, eu preciso dar uma nova roupagem para esse hino. Eu preciso colocar ele a cara do lugar. E lá eles têm muito essa coisa do forró, da sanfona, que nem tá aqui no livro, na capa. Tá vendo? O sanfoneiro. E aí eu consegui, com os próprios músicos da cidade, cantores e músicos, dar uma nova adaptação ao hino da cidade, cantado no instrumental da sanfona, roupas para eles tudo iguais, foi coisa linda. E mais, eles cantaram nos patrimônios históricos da cidade. Então eu peguei esse grupo de cantores da cidade e cada ponto turístico, no Rio São Francisco, nas praças, nas igrejas históricas, e aí foi lindo, Matheus. Aí tudo isso está no YouTube, né, como projeto Noites de Setembro. Esses meninos dos textos, nós fizemos um pequeno recorte deles e colocamos eles em frente a essa igreja aqui, que está na capa, e cada um falou um pedacinho ao som de uma sanfona. Coisa linda também. Esse projeto, eu achei ele um difusor na minha carreira em questão da cultura da minha terra. Hoje, eles direto me ligam pedindo autorização para tocar essa nova versão do hino nas escolas, nos eventos, e eu acho isso fantástico, porque foi um resgate de algo que já existia, que não era cantado, e hoje já está em todos os eventos, na escola, devido a isso, né? Merece até uma segunda edição, estou pensando. Com certeza. Então é isso, Matheus. E o respirar de uma vida eu já te falei, né? Que foi aquela questão da pneumonia. Eu vivia de uma forma muito desenfreada por questões de trabalho, sonhos. E na época eu era diretor de uma escola particular que estava prestes a fechar. Então eu passei por uns perrengues tentando que essa escola não fechasse, porque a maioria das professoras que estavam ali eu havia levado para trabalhar comigo, tinham formado comigo a pedagogia, e eu entrei numa, uma tensão psicológica. E aí minha imunidade caiu, foi lá embaixo, eu vivia gripado, com febril, e não procurava médico. Eram umas gripes, Matheus, que eu pipocava a boca de ferida, assim, e eu não buscava médico. Tomava um chá, ou me automedicava indo numa farmácia, e quando eu me dei conta, eu já estava com uma pneumonia grave, cheguei em estado grave na Santa Casa de Ribeirão Preto, e aí eles tiveram, primeiro inicialmente com antibiótico, mas não funcionou, e aí eles falaram, só Agenor, você vai ter que internar para a gente poder limpar esses seus pulmões. Os dois estavam sujos de bactérias, e aí nisso agravou o caso lá. E aí eles falaram para minha esposa que no segundo dia que eu estava lá internado, eu entrei numa sexta, no sábado eles já falaram para ela, olha, é um caso de induzir coma. Nossa. Porque o caso dele é muito delicado, ele não corresponde à aparelhagem, está muito agonizando, porque a gente fica sem respiração, né? Podia dar uma parada cardíaca, respiratória. Nossa. E aí eles induziram esse coma, falaram para minha esposa que uma semana ia conseguir limpar os pulmões, mas o caso só agravava. Então, ao todo, foi 1 mês de internação e 9 dias em coma. E aí eles conseguiram, depois disso, mas nesse caminho eles chegaram a desenganar, pedindo para minha esposa ser forte, que podia vir a óbito a qualquer momento. Mas aí quando limparam os pulmões e que fizeram, tiraram a aparelhagem, aí eles falaram que eu poderia vir com sequela e tal, tanto neurológica como física, devido ao tempo que eu fiquei internado. E graças a Deus, Matheus, de lá para cá eu não tive nada, eu só tenho a agradecer a Deus por isso, sabe? E foi uma reflexão para a minha vida, a ter esse autocuidado, sabe? Porque tudo que eu falei aqui, Matheus, é importante, muito importante na minha carreira. Essa ansiedade, esses anseios que eu tenho para a questão de sonho, de realizar. Mas muito mais importante é a vida da gente.
é Com quem está em certeza. volta da gente, a essência, a família. E eu me recordo que naquela época de 2017 para 2018, eu vivia desenfreado, eu vivia sem controle. Eu saía cedo de casa, à noite eu já estava na faculdade de jornalismo e vivendo todos esses problemas que a escola ia fechar. E eu não me dava conta de mim, eu não cuidava de mim, eu não tinha uma atenção com a minha esposa, com a minha filha, que na época tinha 8 anos. E só depois que eu fui me dar conta, quando eu caí na cama, que eu voltei à vida, que eu fiquei desempregado. Porque quando você cai numa situação dessa, Matheus, que você fica doente, desempregado, aí que você vê quem são os verdadeiros amigos, a questão da vida, quem você deveria valorizar. Aí eu caí numa reflexão de pensar assim, puxa, quanto tempo eu perdi dedicado demais só à questão de sonho. Aí eu passei, a partir daí, a valorizar as mais simples coisas que eu tinha. Sabe, um arroz e feijão que a minha esposa fazia, estar mais tempo com elas na mesa, de casa num jantar, num café da manhã. Eu cheguei na época, Matheus, tá nesse livro, Respirar de uma Vida, a situação ficou tão feia lá em casa, porque depois eu fiquei tão debilitado que eu emagreci 20 quilos, perdi, devido às feridas que deu na cabeça de escária, Sim. da internação, as empresas não me contratavam. A própria empresa que eu estava quis me tirar do meu trabalho, falando assim, eles não chegaram imediatamente a me demitir, mas olha o que eles falaram para mim. Agenor, nós trabalhamos numa escola particular e os pais não podem te ver assim. A gente vai arrumar um cantinho para você ficar de forma que você não fique mais à frente da escola. Eu era diretor da escola, Matheus. Fazia tudo pelaquela escola. Quando eles me falaram aquilo, eu ganhei um choque, porque eu já estava de licença ali pelo INSS, eu já tinha voltado ao trabalho. Eu falei, puxa vida, eu vi isso. Eu falei, me manda embora. Porque depois de tanta dedicação, de tanto amor pelo trabalho, vocês me colocaram num cantinho. Aí eles me mandaram embora. E eu achei que na época, com o fundo de garantia que eu ia receber, o acerto, eu ia ficar tudo bem. Aí eu não parei meus sonhos, mesmo debilitado, eu continuei os estudos. E eu pagava, na época, mais de R$1.000 na faculdade de jornalismo. Então, meu dinheiro foi acabando. Eu continuei investindo. Chegou uma hora que meu dinheiro acabou. Eu não tinha mais dinheiro para pagar o curso e nem para suprir as próprias necessidades. Minha mulher desempregada da educação também, que ela é professora, ela só fazia bico de faxina. E ela ali firme, Matheus, firme, e foi resistente até o fim me ajudando. E aí, por fim, Matheus, que eu me dei conta que a gente, quando está doente, não é nada para muita gente. As pessoas só te valorizam quando você está, igual eu te falei, da boa parte das meninas que eu levei como educadora para trabalhar comigo. Muitas estavam desempregadas. Matheus, foram poucas que foram lá em casa falar, Jana, você está precisando de alguma coisa? Complicado, né? Você entendeu? É sempre assim. A minha irmã, eu vi alternativa na época, minha esposa, nos sequilhos que ela fazia, que eu dei o nome de Doce Milagre. Porque nós chegamos numa situação que eu falei assim, nós vamos ter que fazer alguma coisa. E aí foi isso. Aí nós transformamos o sequilho, saímos vendendo. E é engraçado que quando você abre esse leque, tudo acontece assim para o melhor, né? Porque eu poderia ter entrado numa depressão, coisa e tal. Eu falei, não, esposa, vamos vender os sequilhos, até pintar uma oportunidade. E nisso a gente continuava entregando currículo, cadastrei para dar aula no estado. E graças a Deus, nesse intervalo, os sequilhos conseguiu suprir nossa necessidade. Ela conseguiu emprego na educação, eu também. E de lá para cá só bênção, sabe, Matheus? Consegui concluir o curso. Eu voltei para a faculdade, a matrícula, e terminei em 2023, e meus sonhos foram resgatados novamente, né? Uau, que história. Pessoal, esse foi Agenor Filho, professor, jornalista, escritor, autor de 4 obras literárias, destaque na literatura, foi homenageado como um dos 5 grandes nomes da literatura em Ribeirão Preto em 2023. Atualmente ele é membro-diretor da Casa do Poeta e do Escritor e da União dos Escritores Independentes de Ribeirão Preto. Agenor, se a gente fosse receber uma mensagem hoje sua,
Uma mensagem de 1 minuto, rápida, um stories, você falando um recado para as pessoas. Aí tu pode falar olhando para tua câmera. O que você diria? Eu digo assim, não desista mediante qualquer dificuldade, qualquer deserto, qualquer luta que você estiver passando. Né? Eu posso falar firmemente para vocês que eu estive entre o vale da morte e eu consegui superar isso. Não perca seus sonhos, continue com os anseios de tudo aquilo que um dia você sonhou, mas nunca perca a sua essência. Não deixe que nada, nem mesmo os seus sonhos, impeça você de valorizar as coisas mais importantes que você tem na vida, que primeiramente a sua vida, primeiramente Deus, né? Nunca esqueça que existe um Deus por você e se apegue a Ele. Você, cuide de você, sua família, de quem está em sua volta e aí as outras coisas vão acrescentando. Muito obrigado, Jânor, tá, Matheus, pela oportunidade. Obrigado pela participação. Foi uma honra receber você aqui e foi uma honra ter você também assistindo o nosso podcast. Peço que você se inscreva no nosso canal, que deixe seu like, compartilhe esse episódio para o maior número de pessoas possíveis. O Jânor trouxe muito conhecimento aqui pra gente. Esse podcast tá crescendo, tá ajudando pessoas a se desenvolverem, a terem uma visão de vida e tá ajudando todo mundo a crescer e se desenvolver. Quero agradecer a iTech Brasil por estar disponibilizando esse estúdio maravilhoso aqui pra gente. Estúdio muito bonito, gente. Bonito vale mesmo. a pena vocês virem aqui conversar com eles, para vocês verem como que é a estrutura, porque de verdade falta gente que são boas no que fazem. E a iTech Brasil, gente, arrasa, baita estrutura, não só com o podcast, mas também toda a produção audiovisual, toda a parte de marketing, pode contatar eles. Também quero agradecer o Posto 011, Complexo de Quadra de Areias. Você sabe que eu gosto muito de esporte, então vôlei, futevôlei, beach tênis, podem ir lá fazer uma aula experimental, fazer vôlei, futevôlei, beach tênis, levar qualquer amigo que vocês quiserem, reunir a galera para ir lá curtir uma areia e também tomar uma cervejinha depois, ou tomar uma água para quem é mais fitness. Também agradecer a Gaspar Barbearia e também a Latans Professional. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, e se você está no Spotify, dê as 5 estrelas. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.